Curso mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem. Né? O cupom de desconto 50% é o Café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. E por que eu aposto para cima? Por causa do Ethereum gráfico, Ethereum barra Bitcoin, a moedinha da praia. O Ethereum barra Bitcoin, ele fez um pivô de alta acima da média 8 semanal com o rompimento de uma linha de tendência de baixa. Depois de fazer o fundo dos deuses. Então ele fez o fundo dos deuses. Tá? Ele fez o fundo dos deuses. Isso aqui é o fundo dos deuses. É o tipo de fundo que eu mais gosto de entrar no ativo. Então por isso que eu estou muito bullish com o Ethereum. Eu estou muito bullish com o Ethereum mesmo. Tá? Acredito que o Ethereum, inclusive, vai subir junto com o Bitcoin, numa velocidade um pouquinho maior que o Bitcoin. E o alvo é a metade desse canal, que é aqui em cima. Isso significa que Bitcoin subindo e Ethereum subindo, o Ethereum vai subir com uma velocidade um pouquinho maior que o Bitcoin e possivelmente vai atingir a região da metade desse canal aqui de acumulação em alta que ele está fazendo. Se você prestar atenção, ele está fazendo topos ascendentes. Aliás, fundos ascendentes, né? Fundos ascendentes. Ele tem quedas no meio do caminho, ele estava abaixo do nível da água, mas ele voltou acima do nível da água. E eu preciso respeitar o meu setup, porque o meu setup mostra que ele não vai dizer se eu vou estar certo ou errado no curto prazo, ele vai dizer se eu vou estar certo ou errado no momento que eu seguir ele. Então o setup, ele tira o achismo e ele me dá a certeza da tomada de decisão. Por isso que eu estou apostando em alta no Ethereum agora e no Bitcoin. Tá? Por quê? Porque ele me dá racionalmente, a direção do mercado está mostrando que ele está tentando fazer um pivô de alta acima da média 8 semanal, o preço está tentando ser cotado a um nível mais alto do que em relação a 8 semanas atrás, e ele está tentando engatar uma tendência de alta, nem que seja de curto prazo, nem que seja só para vir até essa metade aqui. Tá? O que me estimula a acreditar também, olhando, por exemplo, o protocolo da Aave, que é um dos protocolos que mais sobe e acompanha o Ethereum. Ele também está em tendência de alta. Tá? Subiu acima da água, do nível da água, subiu acima da linha de tendência de baixa. Fez um padrão de bump and run. Tá? Então, esse padrão aqui, eu não rejeito ele, eu só aceito. Tá? Porque esse é o padrão que mais funciona no mercado, nos mercados voláteis, tá? Então não interessa se ele já vai romper logo aqui ou se ele vai acumular lateralmente aqui antes de fazer o rompimento, ele está entrando em tendência de alta. Esse price action de bump and run, segundo a Thomas Bukowski, que fez o estudo de análise quantitativa, esse bump and run reversal button, que é o bump and run de reversão, o fundo de reversão, é o price action mais assertivo do mercado, de todos os mercados voláteis, tá? Então, não tivemos aquela super queda que eu esperava, tá? Que aparece aí no livro para vocês. Não tivemos a super queda, isso que é uma das coisas que me preocupa, porque nesse tipo de setup, o interessante é você ter a fase do bump, que é a fase phase, bump phase, que é a fase da queda muito forte, e a queda final, né, que é o que nós tivemos no final de 2018. Então, por exemplo, a gente tem o fundo dos deuses no gráfico do Ethereum. Se você for ver aqui no gráfico do Ethereum, a gente tem o fundo dos deuses. Tá? No gráfico do Ethereum, a gente tem o fundo dos deuses. Ele fez o fundo dos deuses. Aqui, ó. Tá? Ele fez o fundo dos deuses. Aliás, o Ethereum barra BTC. Eu chamo de fundo dos deuses porque geralmente ele entrega uma super alta. Né? Quando ele faz esse fundo, ele entrega uma super alta. Então, ele fez o fundo dos deuses aqui, que vocês vão enxergar. E olha só que interessante, né? Esse gráfico aqui que vocês estão enxergando, ele é no Ethereum barra BTC, certo? Presta atenção no movimento que ele fez. Perda de volume e retomada de alta. Eu vou colocar lado a lado agora o gráfico do Bitcoin, BTC USD. Eu sei de cor já esses gráficos, porque eu vejo eles todos os dias, né? E olha só que interessante, vou pegar aqui o gráfico diário.
E olha aqui, ó, a fase do Bump and Run que ele fez, ó. Tá? Igual do livro. E ele fez o fundo dos deuses, ó. Então, vocês conseguem identificar a diferença, ó. Esse é o fundo dos deuses do Bitcoin lá em 2019, final de 2018, início de 2019. Vocês conseguem identificar, né? Ó, a fase do Bump and Run acontecendo. Depois de uma super queda, apareceu o fundo dos deuses. Tanto que esse fundo aqui, ele é igual, praticamente idêntico, o padrão gráfico que você enxerga aí. Veja que depois do fundo dos deuses ele faz uma ameaça de baixa, que é o reteste da média 8 semanal, e aí ele acumula lateralmente, ó, tá vendo que a tendência lateral ela pode ainda aumentar, ser ampliada para mais um mês? Pode acontecer, mas nessa situação aqui é mais difícil. Então aqui a gente tem o Ethereum barra BTC. Tivemos uma queda forte aqui? Tivemos, mas não foi tão forte quanto essa daqui, né? Essa aqui foi mais igual a do livro, né? Pasme, esse livro aí ele foi escrito em 1980, tá? Então o mesmo padrão que vocês estão enxergando aí está acontecendo nos ativos hoje e aconteceu lá em 2019 no Bitcoin. 2018, 2019. Tá? Então a gente tem geralmente esse padrão aqui do Bitcoin, do Ethereum, esse fundo dos deuses, você não pode ignorar ele. Você não pode ignorar ele. Com rompimento acima da média 8, ele aumenta muito a probabilidade de ter tendência de alta. A probabilidade estatística dele é de 92% de probabilidade de subir depois de um período de acumulação após ele fazer esse movimento aqui. Tá? Estatisticamente, ele tem 90%, 92% de chance. Ou seja, é o price action matemático mais eficiente de todos. Você vai estar 8% das vezes errado e 92% das vezes certo, quando você identificar esse padrão de bump and run, tá? E aí o que acontece? Quanto mais longo é o tamanho, né, maior geralmente vai ser a retomada de alta e mais rápida também, né? Então aqui não foi tão longa assim, não durou tanto tempo e já veio também de um período de queda. Então bump and run que tá meio, para mim ainda meio meh, tá? Meio, tá? Mas a gente pode ver o Bitcoin e buscar os 52 mil dólares por unidade depois de um bom período de tempo longo. Além disso, Fofolete, além disso, então nós temos esse padrão de price action surgindo aqui, que não pode ser ignorado. Ele jamais pode ser ignorado, esse padrão. Tá? Quem ignora um padrão desse está louco, tá? Que é um padrão de mudança de tendência, geralmente, de reversão de tendência. Então, você tem que respeitar essa merda aí, tá? Porque quando acontece o rompimento de um bump and run, não é brincadeira. Ele te entrega uma alta poderosa. Esse aqui, eu acho que ele vai vir pelo menos até essa região aqui, tá? No gráfico do Ethereum barra BTC. Para que ele entregue essa alta. Então, não sei se ele vai lateralizar ainda, o que vai acontecer, se vai virar água de salsicha ou não. Mas para ele entrar naquela confirmação de alta igual do gráfico da direita aqui, ó, a gente teria que, depois de acumular, ele subir e fazer o pivô de alta em cima desse suporte. Aí sim, aí é o suporte semanal, aí é pau na máquina, tá? Aí é muita alta forte. Aqui, por enquanto, para nós, a nossa maior ameaça vai ser essa resistência aqui. No gráfico do Ethereum, a mesma coisa. No gráfico do Ethereum, a mesma coisa. E do gráfico do BTC, a mesma coisa também.